Examine se você está na fé. Parece até uma expressão um pouco contraditória, mas é uma verdade. Examine se você está na fé. Isso foi um pedido que o apóstolo São Paulo fizera à igreja de Corinto, na sua segunda carta, capítulo 13, verso de número 5. Examine se vocês estão na fé. Examine-se para ver se vocês estão na fé. Você já parou para pensar numa situação dessa? A pergunta de Paulo à igreja de Corinto, quando ele pede para a igreja examinar se ela está, examine para ver se vocês estão na fé. Observa que então há uma possível situação de estar vivendo no equívoco a respeito da fé. Paulo está dizendo que é passível de o crente estar pensando que está na fé e, na verdade, ele não está. Então, Paulo faz agora uma pergunta à igreja. Ele coloca uma responsabilidade sobre a igreja. Examine-se para ver se vocês estão na fé. Então, porque vocês pensam talvez que esteja na fé e estejam equivocados. Paulo, ele indaga os irmãos da igreja de Corinto um assunto muito peculiar, porque tudo está entrelaçado, tudo vem da nossa fé. Se nós não temos fé, estamos perdendo tempo, porque nós não vivemos pelo que vemos, pelo que não vemos, porque vivemos por fé e não por vista. Agora, se eu não presencio o levanta e anda, se eu não presencio os olhos do cego aberto, se eu não consigo ver a prosperidade financeira, se eu não vejo o câncer desaparecer, então eu não acredito. Mas se eu estiver na fé, mesmo que o câncer não é curado, mesmo que o cego não enxergue, mesmo que o coxo não ande, mas eu continuo triunfando, porque eu estou na fé. A minha fé está aprovada. Eu creio num Deus todo-poderoso. Eu creio num Jesus Cristo que deixou o céu, veio para a cruz, foi para o túmulo e no terceiro dia ressuscitou. Então eu não preciso ficar dependendo de artifícios, de presenciar alguma coisa para eu crer. Eu creio na palavra. Eu criei porque eu vi a palavra. Então eu criei. Eu ouvi. Eu não vi. Eu ouvi a palavra. Eu não vi. Eu ouvi a palavra. Então eu creio que ele faz, que ele faz e que ele faz e que ele faz. Mas eu não dependo de viver por vista para estar firmado na minha fé. É disso que Paulo está falando à igreja de Corinto na sua segunda carta.
O texto é bem categórico a enfatizar claramente que ele é pedagógico. Examine-se para ver se vocês estão na fé. Meu Deus! Então, aí ele segue dizendo, provem a vocês mesmos. É o verso 5 do capítulo 13 da segunda carta aos Coríntios. Provem a vocês mesmos. Então, quem tem que examinar sou eu. Quem tem que provar sou eu. Quem tem que ter certeza sou eu. Não é você que tem que ver a minha fé. Eu não tenho que examinar a sua fé. Eu tenho que examinar a minha fé. Paulo disse, eu preciso ver a tua fé. Não disse, não, você examina a sua fé. Se você está em Cristo, se você está provado, provem a vocês mesmos. E ele segue o texto dizendo, não percebem que Cristo Jesus está em vocês? E aí a pergunta é, você tem sentido o Cristo Jesus em você? Você tem percebido Cristo Jesus em você? Você ainda continua com a sensibilidade, aleluia, de sentir o Deus Todo-Poderoso ao seu redor, dentro de você? Você ainda tem esta esperança que após a tua morte, tu estarás de frente ao Cristo Todo-Poderoso? Você ainda tem esta experiência de conhecer o paraíso? Você tem essa esperança? E como está a sua fé? Aleluia! A fé não pode ficar enferma. A fé não pode ficar doente. A fé não pode morrer. A fé não pode pegar resfriado. Ela não pode pegar nenhum tipo de vírus. A fé não pode ter vírus nenhum. A fé tem que estar limpa, purificada e alta nível. Aleluia. Examine como está a tua fé. É a pergunta do dia chamado hoje. Esta é a palavra das 7 da manhã para o teu coração. Se você concorda com essa mensagem, então diga aí embaixo, faz alguma coisa, comenta este vídeo. Como está a sua fé? Responde embaixo. A minha fé está da mesma forma de quando eu me converti. A minha fé está no mesmo nível de quando eu me converti. Você tem coragem de citar isso no texto? Olha, não percebem que Cristo Jesus está em vocês? Aí Paulo dá mais uma apertada e diz assim, a não ser que tenham sido reprovados. Meu Deus. Ele conclui o versículo 5, dizendo o seguinte, o reprovado não tem condição nem de se examinar a si mesmo. O reprovado não consegue perceber nem se Cristo está ou se não está na vida dele. O reprovado, é isso que Paulo está dizendo no texto. O reprovado não tem condição de saber se Cristo está ou não está na vida dele. Ele não tem condições de examinar. Ele não tem. Talvez ele tenha a habilidade de examinar o outro, mas ele mesmo, ele nunca consegue ver.
É o reprovado. Sabe quem é o reprovado? Quando Samuel ainda orava o profeta Samuel a Saul, e Deus disse para ele: eu já rejeitei. E Saul não percebia mais a essência de Deus. Saul não tinha mais sensibilidade. Saul já estava afastado. Saul queria mais era destruir Davi. E Deus escolhe o outro rei para colocar no lugar de Saul. Mas Saul não percebia. Samuel ainda com amor insistia e ele disse: você não percebe que eu já rejeitei Saul? Quem está reprovado não consegue ver o outro lado. Quem está reprovado não consegue ver as maravilhas de Deus. Quem está reprovado esquece de tudo que Deus fez. Quem está reprovado pensa que Deus é Deus do passado. E Deus não é somente o que passou, o milagre que passou. Deus continua tendo novidade, surpresa para aqueles que creem. Deus, ele vai apresentando sempre novidade. Deus tem mais para fazer na sua vida. Não fique preso ao passado. O mesmo Deus que abriu o mar é o Deus que abre para você no dia de hoje. Levanta a tua cabeça, começa a movimentar. Examine se a tua fé, examine se ainda está com a fé, examine se Cristo ainda está em você, se você ainda não foi, se você não é reprovado por Cristo, você tem esta habilidade, mas se você não consegue perceber mais nada, o texto de Paulo diz: a não ser que você já foi reprovado, aí não tem como perceber se ainda está na sua fé. Você que está comigo, esta palavra das 7 da manhã, deixa aí o seu like, se inscreva neste canal, este é o canal da bênção. Estou aqui todos os dias de segunda a sexta-feira falando do amor de Deus. Muito obrigado pela tua companhia, por ter estado neste vídeo até aqui. Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa. Eu estarei orando por você. Mas guarde esta palavra, examine-se ainda estar na fé. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, te dou graças, Senhor, pela tua bondade, pelo teu poder, porque tu és Deus maravilhoso, soberano e grande. Seu teu nome glorificado e exaltado para todo sempre. Abençoa todos, meu Pai, que foram alcançados com este vídeo de uma forma na totalidade. Se a tua mão agindo em todas as áreas, em nome de Jesus.